Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, como vocês já sabem, ontem eu gravei um vídeo queimando algumas coisas desse ano e do ano passado relacionadas à escola, porque eu terminei o ensino médio, terminei a escola e no momento estou de férias. E eu disse ontem que eu gravaria um vídeo sobre a minha trajetória escolar. E aqui está. E eu não quero pesar muito o clima, por mais que seja que eu sem querer já peso, porque não tem como ignorar algumas coisas que aconteceram. Eu quero tratar disso de uma leveza, porque é mais normal do que a gente pensa algumas coisas acontecerem. Mas enfim, eu quero começar falando dos meus 5 anos lá em 2012, que é a memória mais antiga que eu tenho. Nossa, foi um ano maravilhoso. Foi uma época maravilhosa, assim. 2012 e 2013 foram anos que... Os anos que a gente mais... Que eu mais me lembro quando que eu era pequeno, ou seja, eu tinha uma inocência, uma pureza de criança. Eu tinha 5, 6 anos. Eu sou de 2007. E em 2012 eu lembro de assistir o Carrossel, sabe? Eu gostava muito de um Danone. Não sei se é Danone, mas eu acho que é. Que você montava. Nossa, isso eu lembrei agora. Que você montava os personagens da Turma da Mônica. E eu. Mas essa é a parte boa, né? Só que eu sempre fui uma criança muito expansiva, assim. Muito arteira, digamos assim. E é criança, né? Uma coisa normal de criança. E aí, às vezes eu atrapalhava muito e as pessoas, professores suspeitavam de que eu houvesse algum problema comigo e me recomendaram uma psicóloga. E eu entrei na terapia, quando eu era bem pequenininho, entrei com 5 anos. Só que tem uma parte ruim que eu lembro, muito ruim, que assim, quando eu atrapalhava muito a aula, eu tinha uma professora que eu detestava. E quando eu atrapalhava muito a aula, ela me puxava, me colocava atrás da porta e puxava aqui em mim. Ó, dói muito. Vocês não têm noção. Era uma dor insuportável. E todo mundo, meus colegas todos viam e todo mundo ficava abismado porque isso não se fazia. Ela não fazia isso só comigo, tá? Ela fazia isso com todos os alunos que fizessem alguma arte. Só que eu nunca fui de me abrir assim. Eu não contava essas coisas, mas eu tentava lidar sozinho da melhor forma. Mas aconteceu, não tem como apagar isso da minha história, porque aconteceu. E hoje eu vejo que isso é muito errado, porque nenhum professor, ninguém tem o direito de fazer isso com uma criança, porque criança é arteira, de natureza. Criança tá descobrindo o mundo, criança não tem paciência para ficar dentro de uma sala de aula fechado, sem fazer nada, sem conversar com o colega, enfim. Essa é uma parte. E aí eu entrei na terapia, com 6 anos eu entrei. Foi no final de 2012 que eu entrei. E aí em 2013 eu fui pro primeiro ano fundamental. Fundi 1. E foi um ano muito bom também, porque foi o ano que começou a Chiquititas. Ou seja, foi o ano que eu... Porque Chiquititas mostrava muito São Paulo, assim. E foi o ano que eu comecei a me apaixonar por São Paulo. Fui pra São Paulo, pra capital no caso. Eu moro no estado de São Paulo, moro em Cravinhos. Mas eu fui pra capital, conheci. E eu sonhava em conhecer o orfanato Raio de Luz. Só que eu não peguei tanto Chiquititas, eu gostava, mas eu não peguei tanto, eu peguei mais Carrossel. Eu gostava mais de Carrossel, muito. Só que Chiquititas eu assisti também, não era muito minha vibe, assim, porque era muito... sei, não era tanto minha vibe. Mas aí eu lembro dessa época que eu aprendi a ler, a escrever. E eu escrevia tão bonitinho, eu aprendia muito fácil, sabe? A ler e escrever. Enfim. Aí em 2014
eu gostei muito também porque foi um ano muito bom pro Brasil, que foi o ano da Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí eu lembro de assistir lá na minha antiga casa, chamava o pessoal para ir lá assistir os jogos do Brasil. Eles treinavam lá no Botafogo de Ribeirão. Entendeu? Ou seja, era uma fase muito boa, assim, porque os olhos do mundo estavam voltados para o Brasil. E foi a fase que eu comecei a entrar no Facebook. Eu entrei no Facebook, mas acho que foi em novembro que eu entrei no Facebook. E aí eu era uma loucura pra mim, né? Eu lembro que quando eu quis entrar no Facebook, eu não sei porque eu tinha essa vergonha de falar, mas eu ficava esperando na cama assim, da minha mãe, sabe? Meio pra tentar falar pra ela que eu queria ter um Facebook. Eu não sei porque eu tinha essa vergonha. Não entendo até hoje. Mas aí eu entrei, foi o meu primeiro contato assim com as redes sociais. Na época o Instagram nem era tão comentado, enfim. Aí em 2015 foi um ano meio tenebroso pra mim. Por quê? Nessa época eu ainda tava na terapia, tá? Eu fiquei dos 6 aos 8 anos na terapia. E aí, o que aconteceu? Eu perdi minha avó. Foi um momento muito triste pra mim, que eu fiquei sem chão. E antes disso, eu era uma criança. Eu era uma criança muito amorosa, ou seja, eu falava te amo, eu abraçava, beijava. E quando minha avó morreu, que era uma das pessoas que eu mais amava, eu travei. Eu não consegui mais falar te amo para as pessoas porque eu não tinha essa noção de morte. Eu lembro que em 2014 eu tava no Facebook e aí o meu irmão, não necessariamente no Facebook, mas no computador lá na salinha, lá no escritório, lá na outra casa. Meu irmão tava atrás, não sei, fazendo o que, se mexendo no celular, enfim. Aí eu falei assim, todo mundo vai morrer? Perguntei pra ele. Ele falou, todo mundo. Falei assim, até a avó? Ele falou, até a avó. E isso deu um baque pra mim, assim, que, enfim. Só que eu não sabia esse sentimento de morte. E eu descobri com 8 anos, que foi meu primeiro luto, enfim, de fato, assim. Foi meu primeiro luto e eu não sabia que seria tão ruim. E até hoje eu sinto a falta dela, mas hoje eu sei lidar com isso. Mas é a vida, né? Só que o que acontece? Como eu amava muito ela, e eu era uma criança muito amorosa, eu comecei a ter medo. A ter medo de dar tanto amor e essa pessoa morrer. E a pessoa morrer. E isso vai acontecer, sabe? Porque ninguém é eterno, infelizmente. E só que eu tentei me segurar ao máximo. Eu fiquei meses, às vezes até um ano, às vezes até 2 anos, sem falar da minha avó. Ela morreu no dia 5 de setembro de 2015. E eu fiquei meses e meses sem citar o nome dela porque eu não queria trazer essa dor de volta. Inclusive, esse exercício que eu tô fazendo aqui, de contar ano por ano da minha história, eu fiz na minha psicóloga e eu até citei isso. Ou seja, é um exercício que eu já estou acostumado a fazer. Mas é sem papel, sem nada, sabe? Na ponta da língua. Mas aí eu fiquei muito tempo sofrendo com isso e eu meio que me fechei. Eu fui tendo dificuldades para fazer amizades, só fiquei com as que eu tinha. Foi aí que começou. Aí em 2016, eu tava no... Quer dizer, em 2015, eu mudei de escola. Era o terceiro ano, e eu mudei de escola. Eu fui para uma escola que meu irmão já tava. E eu tava muito animado para ir, por causa que todos os meus colegas iam para essa escola. Um ou dois, três que não iam, mas o resto todos iam. E era muito legal, porque era uma sala completamente que eu já estava acostumado, só que num ambiente diferente. E eu gostei muito desse meu terceiro ano,
Aí em 2016 eu permaneci nessa escola, só que foi as Olimpíadas. Foram as Olimpíadas, também era uma época muito legal, porque você tava no Rio aqui, tava no Rio, no Brasil também. E, enfim, foi a minha primeira Olimpíada que eu assisti e eu gostei muito, lembro de ter gostado muito. Tinha muitas coisas das Olimpíadas, tinha a Coca, a garrafinha da Coca, tinha de países, tinha as moedas, que eu tenho até hoje, inclusive eu posso mostrar um dia pra vocês. Mas eu permaneci na escola e continuei, a gente viajava bastante, tinha muito passeio. E uma coisa que eu esqueci de falar, em 2014 eu comecei o teatro. Ou seja, eu entrei nas artes cênicas, assim, digamos assim. Meu sonho era ser ator naquela época. Meu sonho era ir pra Globo e acabei não realizando, obviamente. Mas eu tinha muito esse sonho de ser famoso, de fazer arte. E aí eu fui até 2017 o teatro. E aí em 2017 eu fiz minha primeira viagem internacional. Eu fui pra Disney, que eu era tão... Desde 2014 que eu tinha essa vontade de ir pra Disney e eu fui. Gostei muito, quero voltar um dia. Mas era um momento muito especial pra mim. Eu não tenho muitas lembranças, mas mais isso da Disney. Assim, 2017 foi um ano meio morno, pra ser sincero. Só em novembro que... Dia 25 de novembro, inclusive hoje fazem 7 anos que a gente foi. A gente foi dia 25, voltamos dia 8 de dezembro. Em 2018, o que aconteceu? Eu mudei de escola de novo. Dessa vez eu fui para uma escola, um ambiente totalmente diferente. Porque até 2017 eu estudei em Cravinhos. E aí foi para um ambiente totalmente diferente, que eu fui estudar em Ribeirão, numa escola muito maior, com pessoas totalmente diferentes, com realidades totalmente diferentes da minha, porque é uma escola mais elitizada. E eu não me sentia, digamos, incluído ali. Mas eu gostava muito da escola. E, enfim, mas com pessoas, assim, era uma realidade bastante diferente da minha. Sexto ano. E aí, meu irmão já estudava, só que era várias unidades da escola. Eu estudava em uma, meu irmão estudava em outra. Ou seja, na escola que eu estudava, era até o 7º ano. Aí na escola que meu irmão estudava, era até o 2º colegial. Era do 8º ao 2º colegial. E tinha uma outra que era 3º colegial e cursinhos. Quem é de Ribeirão deve saber o que eu tô falando. Mas eu fiz umas amizades até interessantes lá, que é uma pena que eu não carrego até hoje, porque eu gostava muito da amizade deles. Enfim, mas foi um ano que eu comecei a perceber... Não, acho que não em 2018, mas em 2019 foi o ano que eu já comecei a perceber uns olhares meio diferentes, assim. Uma espécie de bullying. Mas não diretamente. Gente, aqui tá muito sol, vou ter que trocar. Desculpa. Mas não... Ixi, aqui tá pior, parece. Mas não era diretamente, era tipo alguns comentários assim, que eu entendia que era pra mim, mas que eu não sabia da gravidade disso, porque eu não era muito comentado o bullying, mas ele existia. E aí, eu lembro que em 2018, 2019, era uma coisa muito, não sei, tinha toda uma estética que é inexplicável. Eu gostava muito. Começou a ter aqueles brega funks.
e que eu adorava. Só que no meu secreto, né? E aí eu adorava aquela música surtada. Acho que era da Tati Zak, surtada. Nananana. E tinha essas músicas muito legais. Tinha a música do MC Livinho, do MC Kevinho, que eu gostava bastante. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar é que de 2017 a 2019 eu era muito fã, assim, muito fã, não perdia um vídeo do Felipe Neto. Eu acho que eu falei isso no meu vídeo reagindo a um vídeo antigo meu. Eu acho que eu falei que eu era muito fã do Felipe Neto. E eu assistia todos os vídeos dele. Gostava muito. E assim, tudo misturado com aquela estética, meio noite. Não sei por causa de noite. Não sei, mas eu lembro. Eu penso em 2019, eu lembro. Noite. Com aquelas. Com Brega Funks. E que eu gostava muito. Eu lembro. Eu escutava. E aí. Enfim, em 2020. Eu mudei de unidade, porque eu já fui pro 8º ano. E eu fui pra escola que meu irmão tava. Só que meu irmão tinha saído da escola nessa época. Ele tinha vindo aqui pra Cravinhos. E aí eu tava sozinho lá. Só que eu fiquei até março. Porque começou a pandemia. E foi o momento que eu tava. Eu vou ficar 15 dias em casa. Que não vai mais ter aula, não vai mais precisar vir. E vai uma coisa inovadora que a gente nunca viu, EAD, eu nunca tinha presenciado isso. E só que na verdade era uma tragédia que estava acontecendo. E eu, assim, mano, começou tipo, até abril, até maio, tava ok. Junho, começou a dar uma desandada. Começaram a vir umas declarações do presidente da República minimizando as mortes, tratando com descrença, com descaso. Enfim, todo mundo sabe o que aconteceu naquela época, nesse governo tenebroso que foi o governo passado. E todo mundo sabe da desumanização que ficou. E como o Brasil ficou visto internacionalmente como um país que não tinha um presidente da República. A pessoa estava lá como só com o cargo, mas ele não tinha atitude de um presidente da República. Mas aí eu lembro, nossa, a coisa, o bom de 2020 que eu gostava, nossa, que eu acho que nunca vai voltar, porque eu comecei a acompanhar muito mais Diva Depressão, e do Diva Depressão eu comecei a acompanhar a blogueirinha, comecei a acompanhar a Maíra Medeiros, e aí era o Big Brother também, o melhor Big Brother da história, ou seja, assistia todos os dias, torci pra Thelminha, e ela venceu, inclusive. E aí, sabe, a gente tava em casa, todo mundo. Eu abri um TikTok, eu causei uma treta na internet. Eu tinha 13 anos nessa época. Aí, tinha todas as músicas de 2020 eram legais. Eu gostava muito daquela Lose Control, do Medusa. Acho que é o Medusa, né? Que é sei lá, acho que um DJ. Lose Control, tinha essa, tinha várias que eu gostava. Eu ficava em call com minha prima, com a minha amiga. E aí, no final de 2020, eu e essa minha amiga brigamos. E a gente parou de se falar. Aí, só que continuei no TikTok com a minha prima. E por mais que 2020 não tem muito o que falar, porque foi um ano que o mundo parou. E que não
não aconteceu nada, assim, aconteceram essas coisas quando a gente estava no nosso isolamento. Quem nos tirava desse sofrimento eram os influenciadores. E quem me tirou disso, tipo, se eu não surtei naquela época, foram por causa de Diva Depressão, por causa da blogueirinha, por causa da Mary Medeiros. Enfim, aí em 2021, o que acontece? Maíra e Diva Depressão brigam. E foi um choque pra mim, porque eu gostava muito daquela amizade. Só que eu parei de acompanhar a Maíra, não por raiva dela ou porque eu comprei briga de alguém, eu não sou esse tipo de pessoa, mas porque ela parou de fazer os conteúdos que eu gostava. Eu gostava muito dos conteúdos que ela comprava bonecos antigos, brinquedos antigos, e dava pros outros. E ela deu brinquedos pros meninos do Diva, pro Fih e pro Edu, e parou de produzir esse conteúdo. Eu gostava muito também de acompanhar o podcast da Foquinha, com o marido dela, o Donos da Razão. Gente, tá meio torto, né? Não tem muito o que fazer. E eu gostava também. Aí em 2021, em maio, eu mudei novamente de escola. Sim. E aí eu vim pra Cravinhos, por causa que naquela época era uma escola muito cara lá em Ribeirão. E era aula online, ou seja, eu não estava aproveitando, porque acho que ninguém conseguiu, ninguém gostou do ensino à distância. Foi uma tragédia mesmo que aconteceu. E aí eu tava pagando e eu não tava aprendendo nada. Não tava dando, não diria nem dando valor, porque é difícil assim, uma pessoa que sempre tá acostumado com o ensino presencial, o ensino à distância, nossa, totalmente horrível aqui, foi horrível. E aí, enfim, eu vim pra Cravinhos, vim pra uma escola pública, e aí, no nono ano isso. E aí eu ia pro ensino médio. Em 2020 também não tem muito o que falar. Eu acho que 2020 a gente até suportou, só que 2021 a gente via aquelas mortes subindo, chegando a 700 mil mortes, e o presidente não querendo comprar vacina, e o governador teve que comprar vacina, a gente se vacinou por causa do governador, e aí, só que, enfim, foi o ano da vacinação, eu considero. E o Big Brother também foi muito legal, eu torcia pro Gil na época. E aí em 2022 eu mudei novamente de escola, fui para uma escola que eu permaneci meu ensino médio inteiro, meu primeiro colegial. E o primeiro colegial lá, eu já comecei a estranhar, porque tava acostumado com uma escola muito regrada, assim. E até certo ponto eu gosto disso, ou seja, tinha sinal a cada aula que trocava, você tinha um relógio, você tinha uma estrutura totalmente diferente. Ou seja, foi um baque para mim quando eu mudei de escola no ensino médio, por causa que não era uma estrutura que eu imaginava. Era uma sala minúscula, com poucos alunos, e eu não gosto de poucos alunos, eu gosto de ter mais ambientes de convivência. Só que eu fiz algumas amizades lá, quase todo mundo, ou melhor, todo mundo, eu virei amigo. E aí, eu gostei de 2022. Eu digo que gostei. Só que aí, 2023, tudo começou a desandar. Primeiro que, sabe, esse período, 2020 até 2022, foi um período bem turbulento, porque como a gente estava em isolamento, era difícil de manter as amizades. E aí eu acabei com todas as amizades que eu tinha lá da minha segunda escola, aí perdi as amizades que eu tive da terceira escola, ou seja, estava sem ninguém. Só que aí, em 2022 eu fiz algumas amizades, só que poucas, então só aquelas que eu tinha. E
eu tinha muito mais amizade com uma menina que estudava comigo. Só que em 2023, a amiga dela e uma outra menina que tinha saíram da escola e tava só ela. Em março, eu presenciei um momento horrível da minha vida, que foi um momento em que as pessoas me deram um trauma que eu não sabia que existia. Não elas que me deram, mas elas trouxeram algo que ocorrido na infância e que eu, sabe, meu psicológico tinha apagado isso da minha mente. Só que aí, não sei por qual razão, qual prazer que a pessoa tinha de trazer isso, trouxe tudo de volta. Começou a fazer piadinhas quando eu passava, começou a comentar sobre o ocorrido. E eu acho que também não faz sentido trazer aqui. Mas que, de fato, foi um baque, assim. E todo mundo da minha sala, assim, me defendeu. Todos ficaram do meu lado. Todos brigaram com o moleque. E eu só chorava na sala, no meu canto lá. Só, enfim. Aí eu vi neles uma amizade que eu tinha, uma amizade sólida, que estariam lá pra me defender. Que todo mundo iria defender todo mundo do que acontecesse. Eu me incluo nisso. E aí, em abril, essa minha amiga sai. E tudo ficou diferente. Porque começaram a ter algumas atitudes que eu não diria discordava, assim. Mas que era uma sala só de homens. Pensa nisso, uma sala só de homens. E que farão coisas de homens. Ou seja, sem o menor pudor. E isso começou a me assustar muito, assim, porque eu sempre tive muita amizade com menina. Poucos meninos foram meus amigos. Eu sempre me dei melhor com as meninas. E, enfim, eu não tinha esse costume porque, enfim, eu não fazia essas coisas. Só que isso era o de menos pra mim. Quer dizer, só isso que enterrou meu ano. Foi esse episódio que ocorreu em março. E aquilo lá, as atitudes dos meninos não eram tão ruins pra mim. Mas eu senti muito a saída da minha amiga, eu não posso negar isso. Aí, em 2024, eu fui pro terceiro colegial. E aí, em terceiro colegial, o meu sonho era, assim, estudar numa escola onde, sabe, tenha regras, tenha educação, respeito com o próximo, e que todo mundo estivesse empenhado em entrar numa faculdade pública, porque isso pesaria muito menos no bolso, né? Eu pensava assim. E como era um ano decisivo, terceiro colegial, era um ano de vestibular e que a gente tinha que treinar pro vestibular. Só que eu percebi logo na primeira prova, assim, que ninguém tava preocupado com isso. Só eu. E era uma escola muito informal. Ou seja, todo mundo podia fazer o que quer. Porque era uma escola muito humanizada, assim. E que as pessoas fazem o que querem e não tem regras. Essa é real. Gente, eu tô causando, né? Imagina se alguém da escola ver esse vídeo. Enfim, é a verdade. É o que eu senti. Eu tô falando o que eu senti da escola. E aí, eu tenho uma amizade, como eu disse, com uma professora minha. Sabe, que eu gostava muito com ela. E, enfim, aí eu pedi a ela que, sabe, pedisse no mínimo um silêncio dentro da sala de aula durante a prova. Eu só pedi durante a prova. Pra que
eu conseguisse me concentrar, porque eu não consigo fazer uma avaliação com gente conversando. Eu não consigo. Eu me desconcentro muito fácil. E as conversas eram tipo, perguntando pro professor, enfim. E aí eu anotei no papel o que eu devia falar com ela. Porque eu esqueço muito fácil das coisas. Só que esses meus colegas, eles acharam esse papel. E aí, dentro do meu estojo, ou seja, mexeram nas minhas coisas sem a minha permissão, enquanto eu não estava dentro da sala de aula. E aí eu voltei do intervalo, comecei a entender algumas indiretas, algumas carapuças começaram a servir. E, enfim, eu comecei a suspeitar de que eles descobrissem o que eu havia escrito. E não era algo, sabe, pra prejudicar eles, mas eles entenderam dessa forma. As pessoas entendem as coisas como querem, né? Não posso fazer nada. E aí, eu coloquei meu celular pra gravar o áudio. E eu escutei coisas que jamais saíram da minha mente. Comentários sobre mim que muito horríveis de fazer de uma pessoa. E atitudes também. Houveram algumas atitudes que não cabe nem falar aqui, porque se falar aqui é capaz de até o vídeo cair. Mas enfim, ninguém precisa saber. E aí foi um momento que eu me senti muito vulnerável. E eu não estava preparado para isso, porque aqueles amigos que me defenderam tanto em 2023, hoje são eles que fizeram isso comigo. Eu me senti traído. Mas eu esqueci de falar, em 2021 eu voltei para essa psicóloga que eu tinha, que eu fiquei dos 6 aos 8 anos. Aí eu voltei pra ela em 2021, por causa que a pandemia tava mexendo muito com a minha cabeça, tava surtando dentro de casa. E aí eu voltei pra psicóloga, enfim. E aí em 2024 aconteceu isso. E eu fui tentar procurar um apoio na direção do colégio. Primeiro eu conversei com essa minha professora, eu expliquei o que estava ocorrendo, os comentários que eu escutei. E eu não sei, eu não quero julgar o que ela estava fazendo naquele momento, eu não consigo, nem imagino. Mas eu senti meio desprezo, assim, pelo que estava ocorrendo comigo. Eu senti um pouco de desprezo. Não que ela seja uma pessoa que despreza os outros, mas essa atitude dela eu achei de desprezo comigo e, enfim. Aí eu fui falar com a direção do colégio e foi pior. Foi pior ainda, foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu nunca passei por isso. E o professor do diretor começar a me mostrar frases filosóficas de pensadores filosóficos para eu não me importar com o que os outros pensassem de mim. E eu achei que assim, num colégio que se diz humanista, que prezasse pelo bom convívio dos seus alunos. Eu não achei esse apoio. Isso é verdade, isso eu falo abertamente. E se disserem que me deu algum apoio, é mentira. Que ninguém me deu apoio. Ninguém. Apenas a minha psicóloga e a minha família. Só. Mas ninguém. E aí, enfim, aconteceu isso e foi o desenrolar das coisas após isso tornou meu ano tenebroso, porque no primeiro, sabe,
no começo eu tava muito focado em passar no vestibular. E essa falta de apoio que eu tive me desanimou muito. E eu caí muito assim. Não queria mais saber de nada. Enfim. Porque não tive esse apoio que eu esperava ter. Enfim, não quero bater muito nessa tecla, mas é algo que ocorreu e que não tem como negar que ocorreu, né? Ocorreu, e essas pessoas se arrependeram. Eu não posso dizer isso, só quem fez que pode dizer se arrependeu ou não. Só se sentir assim. E eu não sei. Se arrependeu foi por muita pressão. Porque, enfim. Mas aí eu não vi a hora de acabar esse ano. E acabou. No dia 12 de novembro, eu fiz igual aquele meme da Luana Piovani, que ela tá na delegacia, ela tira o chinelo, faz assim, ó. Desse lugar eu não levo nem a poeira. E eu fiz literalmente isso. E assim aqui estou, aproveitando minhas férias. Tá uma delícia por causa que eu não tô mais com aquele negócio de escola na cabeça. E eu espero que o ano que vem seja muito melhor do que esse ano. É o que eu espero, do fundo do meu coração. Porque eu vou entrar na faculdade. E aí, o que eu faça? Novas amizades, que eu esteja num ambiente mais saudável. E que todo mundo falava e eu não acreditava. Mas a escola é o ambiente mais tóxico que uma pessoa pode entrar. É sobre isso. Fiquem com essa, agradeço o vídeo, foi um vídeo bem longo, acho que mais longo que eu fiz, 37 minutos. Mas é isso, espero que eu tenha dito tudo que eu quisesse dizer, e essa foi minha trajetória escolar. Fiquem ligados no canal, porque vai ter vários vídeos nesse mês de dezembro, e hoje é dia 25 de novembro, e nesse mês de dezembro vai ter vários vídeos legais, vai ter dos Trending Topics, em janeiro vai ter o vlog da viagem. E é isso. Tchau, tchau.